com ações de graças a Deus pela semana que tivemos e clamando a Deus pela semana que vamos ter. O meu desejo nesta manhã é que você aproveite esse momento. Aproveite esse momento de culto coletivo para abençoar o seu irmão, ser abençoado pelo seu irmão, adorar a Deus, porque é uma bênção estarmos aqui. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que hoje gostariam de estar aqui, mas não podem por causa das suas enfermidades físicas. E elas estão hospitalizadas, mas gostariam de estar aqui. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui. Então aproveite esse tempo. Não troque este momento aqui por nada. Concentre-se naquilo que Deus quer falar ao seu coração. E ao final deste culto, responda para Deus, consagrando sua vida ao Senhor. Vamos ficar em pé, cumprimentarmos uns aos outros e cantarmos louvores a Deus. Salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que há tanto ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo,
graças ao Senhor nesse momento orando? Sente-se por um instante, por favor. Nós rendemos graças ao Senhor através de canções, através de abraços fraternos que nós compartilhamos há poucos instantes com nossos irmãos. E agora nós teremos a oportunidade de render graças com nossas palavras através da oração a Deus. Então ore a Deus e renda graças a Ele. Diga: Deus, o Senhor é bom, eu estou aqui, eu quero te agradecer. E depois nós iremos orar juntos, rendendo graças ao nosso Deus que é bom e que o amor dele sempre dura e dura para sempre. Agora que você rendeu graças a Deus, que tal você compartilhar com alguém que está do teu lado, dizendo: eu rendo graças ao Senhor porque... E aí você pode completar a frase. E está pertinho de você, que tal dizer para essa pessoa: olha, eu estou rendendo graças a Deus agora de manhã porque Deus fez isso na minha vida, está fazendo algo maravilhoso. Que tal você compartilhar com a pessoa perto de você, à frente, atrás, do lado? Caso você esteja acompanhando a transmissão deste culto pela internet, compartilhe com quem está perto de você, se você está perto de alguém. Por que você rende graças a Deus? É bom render graças ao nosso Deus, não é, queridos? É muito bom poder dizer ao nosso Deus o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida, o quanto Ele é poderoso no nosso viver. Nós rendemos graças a Deus pela vida, pela paz, mas principalmente pela salvação que temos em Jesus. Porque na vida sem Jesus nós não éramos nada, ninguém, não tínhamos esperança. E hoje, graças ao sangue de Jesus, o amor de Jesus revelado a nós naquela cruz, e por causa da ressurreição de Cristo, nós estamos aqui anunciando essa mensagem de esperança a todas as pessoas. E se você entrou aqui nesta manhã, ou está acompanhando esse culto, está sem esperança, Jesus é a nossa esperança. Jesus quer ser a tua esperança, Ele quer ser o teu Senhor, o teu Deus da tua vida. Descanse em Jesus, Ele sempre tem o melhor para nós, Ele sempre tem o melhor para o seu povo. De alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, a nossa igreja tem compartilhado um grande desafio. O desafio da área da construção, aonde nós entregamos uma ficha como esta a toda a igreja. No domingo passado, a nossa igreja em assembleia entendeu, votou, aprovou a construção aqui da continuidade da construção, da obra, da edificação, do reforço, da compra dos elevadores. E nós estamos diante de uma grande missão, de uma grande tarefa. Das fichas que nos retornaram, foram apenas 156. Então, 156 pessoas assumiram o compromisso, ou aderiram ao compromisso da campanha da nossa igreja. Sendo que dessas 156 pessoas, 31 não eram membros da nossa igreja, mas estão conosco, estão assumindo este desafio. Em termos de percentual, para você saber, nós atingimos 46%. Apenas ainda 46%, mas hoje nós, pela fé em Cristo, atingiremos 100%. Não senti firmeza, gente. Vamos 100%? Amém. Se você ainda não entregou a tua ficha,
Nós precisamos que você entregue a tua ficha para atingirmos 100% do valor que nós temos como desafio para alcançar. A média da contribuição, nós pegamos o valor de 600, o valor de compromisso, né, que as pessoas assumiram, dividimos por todas essas pessoas 156. E a média deu em torno de R$ 205,32 por pessoa. Obviamente, algumas pessoas assumiram um compromisso com um valor maior, outras menores, mas esta é a média para você entender. Também nós tivemos algumas perguntas de alguns irmãos sobre cartão de crédito. Nós consultamos as operadoras e, via cartão de crédito, é apenas 3 vezes que você pode assumir esse compromisso. Apenas, não temos como parcelar em mais vezes. Boleto. Alguns irmãos optaram por receber boleto. E se você fez esta opção e não recebeu o boleto, então você deve entrar em contato o mais rápido possível com uma equipe lá no balcão de informações. Eu vou te explicar por quê. Na ficha só tinha um nome. E algumas pessoas que optaram, não foram muitas pessoas que optaram pela opção de boleto, elas não são membros da igreja. E aí o que acontece? Nós não temos o cadastro. E isto dificulta para a emissão do boleto. Então, quem já fez esta opção por boleto, nesta semana nós despachamos para todas essas pessoas que nós tínhamos o cadastro. Agora, se você fez dessa opção e não recebeu até o presente momento um e-mail contendo ali o boleto da nossa igreja, um e-mail oficial da nossa igreja, por favor, entre em contato ali com a equipe lá no balcão de informações e vai preencher novamente a ficha, vão pegar seus dados, vão entrar em contato com você, a igreja vai entrar em contato com você, o funcionário da igreja vai se apresentar e você vai ter aí todas as informações. Provavelmente os funcionários que entrarão em contato com você será, anote o nome, Rildo ou a secretaria aqui da igreja. Vão estar procurando estabelecer um contato com você e vão estar colhendo essas informações. Quando pensamos em um desafio como este, e que envolve finanças, a tua finança, a finança de todos aqui, nós também nos deparamos com alguns irmãos que querem ofertar, mas não têm condições financeiras. Então, como desafio nosso como igreja, é continuar orando ao Deus que é dono do ouro e da prata, para continuar derramando dos céus sobre nossa vida a provisão que nós necessitamos. Em nosso meio há pessoas desempregadas, há pessoas que estão vivendo um momento crítico, endividadas. Outras pessoas estão aí esperando receber uma causa na justiça, um benefício, enfim, eu não sei. Alguns que trabalham por comissão estão esperando o retorno do cliente para firmar um contrato daquela venda. Então, o que nós iremos fazer nesse momento como igreja? Você vai orar pela tua vida financeira. Porque a vida financeira, ela tira a nossa paz. Uma pessoa endividada, uma pessoa que não tem a provisão financeira, ela fica sem paz no coração. Então, nós iremos orar para que o Senhor Jesus, que é o dono do ouro e da prata, que Ele é o Deus de toda a paz, venha nos dar paz, venha colocar no nosso coração liberalidade para ofertar para a obra dEle. Nós temos compartilhado que este desafio aqui como igreja tem sido sustentado por 351 pessoas, ou melhor, 350 pessoas que são dizimistas fiéis. E por dizimistas fiéis são pessoas que todos os meses, faça chuva, faça sol, tenha férias, não tenha férias, é uma pessoa comprometida com Deus e oferta. Então estes são os dizimistas fiéis. São essas pessoas que ao longo da história têm sido levantadas por Deus para levar essa obra aqui avante. Nós temos orado para que pessoas que não participam deste privilégio que Deus tem dado, sejam tocadas. E sejam abençoadas por Deus, porque é uma promessa na palavra de Deus, quando Deus diz, trazei os dízimos à casa do tesouro e façam prova de mim. Então o nosso Deus, Ele nos abençoa e Ele nos dá aquilo que nós necessitamos para cada dia do nosso viver. Então agora nós iremos orar. Você vai orar por si mesmo, pelas suas finanças. De repente você
está passando um momento crítico, desemprego, endividado, ora a Deus, fala, Deus, faça um milagre na minha vida. Abra portas de emprego. Tem gente aqui que é muito capacitada e às vezes não está sendo reconhecido ou reconhecida na área que está trabalhando, não foi promovido. Ore pela tua promoção, ore pelo teu chefe, ore pelo nosso Brasil, para que a economia do nosso Brasil possa ser uma economia forte. Ore, vamos orar e vamos pedir a Deus um milagre, porque nós estamos diante de um desafio de fé, meus irmãos. É pela fé. Senhor, a Tua palavra nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Sua palavra também nos ensina que o Senhor é dono do ouro e da prata, que tudo que existe na criação te pertence. Pai, nós estamos clamando a Ti, ó Deus, por milagres. Milagres, ó Pai, na área financeira de cada pessoa que aqui se encontra. O Senhor conhece, ó Pai, a nossa verdade. Sabe que há pessoas aqui na nossa igreja, neste culto, ó Pai, que estão desempregadas, ou que estão empregadas e estão sendo mal remuneradas, estão sendo exploradas, ó Pai, por seus empregadores. Há empregadores aqui que estão sendo massacrados por uma carga tributária do nosso Estado, meu Deus. Tem misericórdia também dos nossos empregadores. Há pessoas, ó Pai, que estão batendo de porta em porta atrás do emprego, ó Deus, que pedimos que em nome de Jesus, esta semana, meu Pai, a porta de emprego possa ser aberta para ela, meu Deus, e que ela possa se alegrar e ali fazer a diferença em nome de Jesus, ó Pai. Que a principal razão da nossa existência não seja ganhar dinheiro e acumular tesouros aqui nessa terra, mas seja anunciar a glória de Jesus a todas as pessoas, ó Pai. E que nós venhamos a usar os recursos que o Senhor tem nos confiado como meio, ó Pai, para anunciar a Tua glória àqueles que não Te conhecem, meu Pai. Te peço por aqueles que trabalham com comissão. Pai, envie clientes em potencial, ó Pai. Se há contratos que estão engavetados, negócios, transações comerciais que precisam sair da gaveta, meu Pai, tire em nome de Jesus, ó Pai. Supra a necessidade do Teu povo, meu Pai. Há pessoas que estão esperando por uma causa na justiça, um benefício. Ó Deus, toque no coração da pessoa, ó Pai, que precisa movimentar esse processo, meu Pai. Dê graça aos homens, ó Pai. O Senhor é que controla todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra nos diz que o coração do rei é como um rio, o curso do rio que o Senhor controla, meu Pai. Então controle as coisas, eu sei que o Senhor está no controle, meu Pai. Pai, dê ânimo àqueles que estão endividados, dê sabedoria para administrar as finanças, ó Pai. Que na nossa administração financeira o dízimo não venha a ser a última coisa, mas venha a ser a prioridade, ó Pai, no nosso coração. Que ofertar para a obra missionária não venha a ser um fardo, mas seja uma alegria, aonde venhamos a dizer, eu passo parte dessa obra, eu me envolvo com ela, meu Pai. Pai, eu te peço por aqueles que estão encabulados, tristes, ó Pai, porque não têm participado do dízimo, Pai. Acalma esse coração e que ele possa se arrepender e estar tendo alegria e participando desse privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus. Santo e bendito Deus, mais uma vez, nós cremos no Senhor, cremos que Tu és o dono do ouro e da prata, e que o Senhor, ó Pai, da mesma forma que tem operado milagres em vidas que estão enfermas, doentes, com câncer, vidas que estão vivendo longe do Senhor, e o Senhor opera milagres, o Senhor também é poderoso para operar milagres na vida financeira de todos os Teus filhos também, ó Pai. Para que todos possam dar um testemunho de alegria e dizer, eu fiz um compromisso com Deus, e eu vejo e vivo as maravilhas de Deus na minha vida também na área financeira, meu Pai. Ó Deus, leve paz a famílias que estão brigando por causa de dinheiro. Leve alegria àqueles que não têm alegria. E ó Deus, mais uma vez, que a Tua igreja, ao término do ano de 2014, no começo do ano de 2015, se o Senhor não voltar,
possamos estar celebrando a Jesus, um culto de gratidão pela conclusão, ó Pai, desse prédio, ó Deus, para a glória do Teu nome. Não é para a nossa glória não, é para a glória de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós oramos, agradecidos pelo privilégio que temos de participar e sermos chamados de cooperadores do Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o milagre de Deus na área financeira na tua vida essa semana possa se concretizar para a glória dele. Há um texto na palavra de Deus que eu gostaria de ler para os irmãos, que diz o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão, ela só é possível graças a Jesus. Jesus nos une. E graças ao amor de Jesus, que nos constrange, nós estamos aqui para o adorar e apresentar a Ele louvor, em gratidão. Nós iremos continuar adorando ao nosso Deus, que tem sido maravilhoso, que tem nos despertado nesse tempo presente para fazer a obra dele. Assim como João falou, nós anunciamos, nós proclamamos a vocês aquilo que vimos e testemunhamos. Nós somos testemunhas vivas de Cristo. Você é uma testemunha viva de Jesus no seu trabalho, na tua casa, onde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, você é uma pessoa usada por Deus para levar esperança. Um crente em Jesus, ele é uma arma poderosa na mão de Deus para levar comunhão a locais que não têm comunhão. Então que você possa ser esse agente de Deus para levar e anunciar a glória de Cristo. Nós iremos, como eu mencionei, continuar louvando o nome de Deus através de mais uma canção. Você que trouxe a sua ficha, você poderá colocá-la no gasofilácio quando nós estivermos cantando e dedicando o nosso dízimo e oferta. Se você quer participar desta campanha de fé, de desafio da nossa igreja, eu não sei se tem alguns irmãos aí para entregar ficha, mas pegue essa ficha, participe conosco e desfrute de um momento histórico na história, muito redundante até, desta nossa igreja, fazendo parte desta obra, a obra e um desafio que Deus tem para o nosso coração. Vamos cantar e dedicar os nossos dízimos e nossas ofertas ao nosso Deus. De alegria e canção.
Senhor Deus, graça te damos, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco, Senhor. E podemos estar aqui também, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para entregar as nossas vidas no teu altar, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, Senhor, através de Jesus, que morreu numa cruz para nos salvar e ressuscitou. E nós somos gratos por isso. Aceita o nosso louvor, Senhor, e nós estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde e tem nos dado sustento também, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Cristo, hoje é o primeiro domingo de março, dia da família, aqui na Igreja Batista Betel. Infelizmente eu não posso estar aí com vocês, eu estou participando durante o feriado de carnaval de um evento aqui no Seminário do Sul dos Estados Unidos, na cidade de Fort Worth, no Texas. Eu ganhei de presente um curso sobre pregação expositiva. E pela graça de Deus posso participar desse evento que atrai pregadores do mundo inteiro. E o melhor, um presente, eu não precisei investir nada, nem na hospedagem, nem na alimentação e nem no curso, que é bem caro. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, mas gostaria demais de estar aí com vocês. Então, resolvi convidar para pregar neste domingo pela manhã uma pessoa que eu amo muito, a minha esposa, a Nívia Ávila. Ela vai trazer o recado de Deus para nós nessa manhã e eu desejo firmemente que Deus abençoe muito você, Nívia. Eu tenho crescido muito nesses 23 anos de casado com você e eu sei que Deus vai falar ao coração de toda a igreja através da tua boca. Que Deus abençoe muito todos vocês e um feliz domingo da família. Um abraço, Deus abençoe nossa igreja. Bom dia, irmãos. Difícil falar, né? Depois que a gente vê o esposo assim, nossa, dá uma emoção tão grande, uma vontade de chorar, mas eu não vou chorar, porque eu sei que Deus tem um recado de Deus para os nossos corações. Eu vou só reiterar que esse curso foi algo muito curioso. Eu estava na minha casa, fazendo uma faxina, e eu brinquei essa semana com uma pessoa, sim, eu faço faxina, sim, eu lavo roupa, eu não tenho empregada doméstica, eu tenho uma vida como a sua. E eu estava lá nos meus afazeres domésticos, que eu os cumpro com bastante alegria, um pouco cansaço, né? As meninas me entendem do que eu estou dizendo, mas recebi um e-mail do pastor Guilherme dizendo: Nívia, leia o e-mail abaixo. Então eu li o e-mail e era um e-mail muito lindo, dizendo que o pastor Guilherme tinha sido uma das pessoas convidadas para fazer esse curso no seminário Fort Worth Baptist em Dallas. É um seminário muito famoso, muito bonito, porque nós vimos pelo site as fotos de lá, e Deus, que é o Deus da prata e do ouro, deu tudo. Não tivemos despesa alguma, a igreja não participa com R$1, com um tostão, com 1 centavo, e como diriam os jovens da minha igreja com quem eu me relaciono, para alguns apenas, entendeu ou quer que eu desenhe, né? Não tem nenhum envolvimento da igreja. O Guilherme ainda repensou a ideia de ir, e eu disse: não, isso é do Senhor, vá, eu vou tentar fazer o que puder aqui
na nossa família e também atendendo algumas pessoas, coisa que eu faço sem remuneração, mas faço isso com muita alegria, porque eu creio que todo crente deve servir ao Senhor. Amém? Bom, então vamos ao que realmente interessa nessa manhã. Eu quero dar os parabéns ao pastor Fernando. Que aula maravilhosa, que conteúdo abençoado. Eu quero reconhecer diante da igreja e reiterar todo o amor que a nossa família tem, não só pelo Senhor, o respeito que nós temos pelo Senhor, reconhecemos no Senhor um homem de Deus, e pela Sônia, a Gigi, que é como se fosse uma filha para mim, e o Eduardo também. Nós glorificamos a Deus por termos o Senhor aqui junto conosco, e louvamos a Deus pela sua vida e de sua família. Bem, dito isto, eu vou colocar algo que eu não gosto de usar, mas preciso, por causa da idade que já chegou à minha porta, não enxergo mais sem óculos. Algumas das experiências mais difíceis para o cristão são provocadas pelo pecado. Este é um assunto que nós não gostamos de tratar na família de Deus, mas que precisa ser abordado. A Bíblia nunca, e eu reitero esse nunca, esconde os pecados e erro dos seus heróis, muito menos a sua humanidade. Todos os homens e mulheres descritos na Bíblia são homens e mulheres, têm seus telhados de vidro. E quando o Espírito Santo conta seus feitos e a sua história, ele é totalmente realista. Não esconde, não ignora e não esquece o lado triste do pecador. Nessa manhã nós vamos continuar conversando sobre o tema adultério. Eu confesso que quando o pastor Guilherme me pediu para pregar sobre isso, eu tremi nas bases. Eu acho realmente esse um tema extremamente perigoso, extremamente difícil de se pregar, e todos nós podemos, infelizmente, cair nas garras do inimigo através disso. Então, para que a gente tenha uma noção muito grande de quem nós somos, eu vou pedir a vocês que fiquem de pé. Nós vamos falar este verso, que fala e nos lembra sobre a nossa fragilidade. É um texto bem pequenininho, eu aprendi quando era criança ainda, numa outra versão diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então nós vamos ler juntos, porque nós precisamos mesmo da graça, da unção e da misericórdia do Senhor para ouvir, para falar sobre isso. Vamos ler 2 vezes, para que isso fique bem latente, fique bem forte no nosso coração e na nossa mente também. Vamos ler? Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Vamos ler novamente, que é para a gente nem pensar em julgar o outro, ou enquanto você estiver ouvindo sobre o que eu vou falar, você pense no tio, no avô, no irmão, no primo, mas que a gente pense na gente. Vamos ler novamente? Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Vocês podem se sentar, não vamos esquecer isso enquanto estivermos aqui conversando sobre a vida de alguém por quem eu confesso a vocês, eu já tive inveja. A minha vida inteira, graças a Deus, eu fui criada num lar cristão, ouvi as histórias de Davi. E eu ficava com muita inveja de Davi, porque toda vez que alguém falava, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele ganhou tantas batalhas, ele era músico, é o pai da musicoterapia. A primeira vez que se ouve falar em musicoterapia é na própria Bíblia. E aí eu, que sou da área, ficava, ele ganha guerras, uau! Ele ainda é músico ganhando guerras, como assim? E eu senti uma inveja. Não vou dizer que inveja santa, porque não tem inveja santa, né? Mas eu confesso meu pecado aqui diante de vocês. Eu queria tanto que Deus me amasse tanto quanto ama Davi. Mas eu sei que Deus me ama e ama você também. Sem emoções, vamos começar então a história. Abra sua Bíblia
em 2 Samuel 11. Eu confesso a você que eu fiquei pensando, leio esse texto todo, projeto na tela, como que eu faço? E eu optei realmente por ler todo esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia, como o pastor Guilherme e o pastor Fernando dizem, em papel, em chip, em celular, em tablet, da forma que você tiver aí, e sem o risco de eu te julgar falando, ele está no Facebook, tá bom? Então, podem ler e abrir a Bíblia aí da forma que você quiser. São 2 capítulos, eu peço a sua paciência, e eu estou me referindo bastante nesse sermão aos crentes, aos cristãos já salvos por Jesus Cristo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Notem isso. Os reis saíram e Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe então, é Betsaba, ou Batsabá, ou Batseba, depende da sua Bíblia, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois, disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então, disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de batalha e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu a seguinte ordem ao mensageiro, dizendo, se eu terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga, por que vos chegasses assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer.
Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça mal isto aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a. E tu anima Joabe. Davi vai então fazer algo terrível. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos continuar agora no capítulo 12. Eu estou contando aí a história e depois nós vamos estudar e dar destaque a alguns pedaços da palavra de Deus. E eu quero muito que você coloque a sua atenção na leitura da palavra para que você entenda o contexto e até algumas posições de cinismo de Davi. O Senhor então enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e o que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de beber ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua terra chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta.
pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantas e comes pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, com temor e tremor. Estamos, ó Deus, diante de um fato, Senhor, tão marcante, um erro, um pecado tão tremendo, mas nós queremos extrair daqui lições preciosas para a nossa vida. Pedimos que no nome de Jesus, a Tua presença se manifeste entre nós, que, ó Deus, dos meus lábios, Senhor, saia aquilo que o Senhor quer que este povo ouça, e que a mim e a todos nós, Pai, que jamais caia sobre nós este pecado tão terrível. E aos que já cometeram, Pai, que no nome de Jesus sejam renovados e restaurados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vimos então a história de Davi. É muito bom a gente lembrar quem era Davi no começo, na sua meninice, ele era um pastor. Ele, imagino que não fosse lá um cara muito grandão, porque quando Samuel vai até ele, pensa que ele seria o último dos reis, mas é ele, o escolhido por Deus para reinar. Ele é ungido, ele é pastor, ele vai tocar a lira lá para que acalmar o coração do rei. Ele é uma figura de destaque, porque ele consegue, eu imagino que ele fosse baixinho, ele consegue levar a vitória até o povo de Israel com uma audácia tremenda. Eu imagino o gigante Golias olhando um garoto, devia ser um pré-adolescente, com umas pedrinhas na mão e dizendo, você está pensando que eu sou cachorro, que você vem aqui e me bate com pedras? E ele diz, não, eu vou em nome do Senhor Jesus. Realmente, desde pequeno, ele já estava ali sendo moldado por Deus, e Deus já estava com Davi. É bom a gente lembrar que nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, se não estou enganada, a partir do verso 5 ao 11, ele conta as histórias que Davi estava vivenciando, que eram vitórias maravilhosas. Ele estava ganhando tudo quanto era guerra. Enfim, Davi era o cara, né? Davi estava ali recebendo e sendo abençoado pelo Senhor. Essa é a história de Davi, até que num dado momento Davi cai nesse pecado tão terrível e traz para nós uma tristeza no coração. Eu confesso para vocês que quando eu fui preparar essa mensagem, todas as vezes que eu lia e relia o texto, em várias versões, o meu coração doía. Eu ficava pensando em tanta coisa, eu ficava, meu Deus, não era essa exatamente a visão que eu tinha de Davi. Como eu compartilhei com vocês, eu tinha a visão da infância, de um músico muito bem sucedido e uma pessoa muito amada pelo Senhor Jesus. Porém, com o estudo que eu fiz, principalmente a respeito desses 2 capítulos, vendo comentários, lendo livros, eu percebi que realmente Davi sofreu muito por causa do seu pecado. O pecado, vamos falar no pecado de Davi. Como eu disse, essa mensagem foi preparada, eu pensei principalmente em nós como igreja, em pessoas que já conhecem a Jesus como Salvador e que muitas das vezes insistem em não ouvir a voz de Deus, em sufocar a voz do Espírito Santo quando ele condena categoricamente
o adultério. E é difícil falar sobre isso, mas eu vou conseguir com a graça de Deus. O pecado, vamos falar do pecado de Davi. Davi não pecou de repente, ele não caiu de repente. Algumas brechas na vida de Davi já tinham começado a surgir. E a sua armadura espiritual já estava começando até aquelas rachaduras. Davi vai reconhecer em 2 Samuel 5,12, que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que o exaltara o seu reino por amor do seu povo. Ele sabia e sentia claramente o privilégio que Deus tinha dado a ele. Ele sentia a mão de Deus abundante, a mão de Deus abençoando a vida dele de uma maneira maravilhosa. Mas havia já na vida de Davi algumas áreas de negligência começando a aparecer. E ela começa a falar, o escritor começa a falar disso em 2 Samuel 5,13. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom. E nasceram-lhe mais filhos e mais filhas. Então Davi não só era casado com uma, mas tinha várias esposas. Não bastassem as esposas, né? Ainda tinham as concubinas. Pausa aqui, eu imagino toda essa mulherada de TPM, né? Mas fecha parênteses. Embora a bênção de Deus estivesse sobre ele, sobre o povo e sobre as suas decisões e liderança, ele continuou arrumando mais mulheres. E isso estava em direta contradição com a palavra de Deus. Algumas pessoas já me perguntaram, Nívia, por que Davi era polígamo? Ah, Deus abençoava, Deus achava isso bom? Não achava, não. Quem afirma isso está mentindo. Em Deuteronômio 17, na verdade, no capítulo 17, Deus vai dar a descrição da eleição e dos deveres de um rei. E ele faz 3 ponderações muito importantes que Davi não deveria deixar acontecer na sua vida. E ele conseguiu sustentar 2, mas uma não. Está escrito lá, tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração não se desvie. Davi então já começa aí a nos deixar uma lição muito importante. Não podemos deixar nenhuma brecha para o pecado entrar. Nenhuma. Davi começou a sua rachadura na sua armadura espiritual, quando ele começou a trazer toda aquela mulherada para dentro de casa. E isso não agradava a Deus. Mas nós também temos as nossas brechas. Hoje, muitas das vezes, nós não trazemos as concubinas, ou os homens, ou as mulheres para dentro de casa, mas nós cedemos a um e-mail, nós cedemos a uma conversa fácil, ou a um telefonema, ou a uma mensagem no Facebook, ou um olhar. Eu, quando estava preparando esse sermão, eu me lembrei do pastor Fanini. Acho que a nova geração talvez não conheça o pastor Fanini, mas pastor Fanini foi um homem de Deus, uma pessoa que teve uma relevância muito grande na minha infância. Ele era um pastor muito famoso lá no estado do Rio. E eu me lembro que ele contou algo muito interessante. Ele disse que certa vez ele estava em casa com a sua família e recebeu um telefonema. E do outro lado era uma voz feminina, a voz de uma mulher. E dizia assim, eu imagino, né, a voz, como eu tenho imaginação fértil, então vou fazer a voz que vai na minha imaginação. Alô, pastor Fanini? Tudo bem com o senhor? Olha, eu estou ligando para dizer que o senhor é o máximo. Como é bom ouvir o senhor pregar. Mas além da sua pregação, o senhor também é um homem muito bonito. E o pastor Fanini foi ouvindo aquela conversa e ela diz em dado momento, o senhor sabe quem está falando, pastor Fanini? E ele responde, sim, eu sei. E a voz do outro lado diz, sério? O senhor sabe quem está falando? E ele diz, sim, eu sei. É a voz do diabo. É a voz do diabo. É exatamente assim que a gente deve agir diante do pecado.
O crente não pode esquecer que nós somos alvo do inimigo o tempo todo. O diabo não dorme. Nós dormimos. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de, ao invés de ouvirmos uma música evangélica que alimente a nossa fé, nós ouvimos outras músicas que não dizem nada. Pelo contrário, às vezes ainda exaltam um amor totalmente perdido. Eu estava observando e conversando com o meu filho e dizendo a ele que nas novelas a louca é a esposa. A louca e totalmente destemperada, que tem atitudes completamente sem sabedoria, é a esposa. Mas a amante não. A amante adoece. Então o povo fica, coitada da amante. A amante é linda. A amante nunca briga com o marido. E assim nós vamos torcendo para que o personagem principal fique com a amante e rompa com a esposa. São os valores que nós estamos vendo diariamente entrarem dentro do nosso lar. Entrarem dentro do nosso lar. Passa-se a imagem de que a esposa é uma mulher velha, mal cuidada. Em dado momento, se você fizer uma catalogada na sua mente, você vai lembrar de quantas esposas que morrem de acidente, em acidente trágico, são presas, são jogadas no hospício, mas a amante, ela não engorda, ela não tem fios de cabelo branco, ela não se exaspera. E aí você vê um país torcendo para que quem vença e quem fique com o marido seja a amante. O pecado. A Bíblia, quando diz, o diabo anda como leão, procurando a quem possa tragar, 1 Pedro 5,8, a Bíblia não está brincando com isso. Nós, a cada dia que levantamos já com uma flecha do inimigo sobre nossas cabeças. E ele vai colocando coisas na nossa mente e vai dizendo para a gente, isso não tem problema, isso não tem problema. Ah, não, o que tem usar esse tipo de roupa? O que tem você ser amiga de um homem casado? Queridos, homem casado não tem amiga. A amiga do marido é a esposa. A melhor amiga que um marido pode ter é a esposa. O melhor amigo que uma esposa pode ter é o marido. Não deixe cair nessa cilada astuta do inimigo de, ai, eu não sou compreendido por ele, eu não sou compreendido por ela. E aí vem Satanás e manda aquele anjo de luz para você. Né? Cinturinha 36, cabelos longos, sapato de salto alto, batom vermelho, cabelos longos. E aí começa a desgraça dentro da vida de uma família. Algumas pessoas, principalmente quando eu era criança, eu me lembro que a figura do inimigo era pintada como? Era um bicho de chifre, rabo vermelho. Querida, se o diabo fosse assim, ninguém pecava. Ninguém pecaria, porque olharia aquela figura e sairia correndo. Mas o inimigo, ele se transveste de uma mulher linda, de um homem lindo. Ele se veste com voz suave, ele se veste com uma docilidade, uma compreensão anormal. É assim que o diabo se veste para atrair você e atrair a mim também. A primeira providência para Davi pecar, uma delas, foi realmente ter essa montoeira de mulher. Você é linda, casa comigo. Ah, não, mas aquela ali é ruiva, também é bonita. Ah, mas essa é uma negra poderosa, casa comigo também. Isso fez rachaduras na armadura espiritual de Davi. Isso fez diferença? Sim, sim. Isso fez uma diferença enorme. Isso tornou Davi um homem completamente vulnerável. Veja só, Davi está no apogeu, ele acaba de ganhar vitória no campo de batalha, ele alcança a admiração de todo o povo. Ele tem muito dinheiro, incrível poder, fama notável. A vida de Davi foi subindo. E eu abro parênteses para dizer
que os nossos maiores riscos, nós não corremos quando estamos na miséria, quando estamos mal financeiramente. Não, os nossos maiores riscos são justamente quando nós estamos muito bem. Porque quando nós estamos mal, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos, eu preciso agradar a Deus, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso da ajuda de Deus. Porém, quando tudo vai bem, quando você começa a receber muitas bênçãos, quando você começa a ter uma vida completamente confortável, para que lembrar de Deus? Para quê? Eu ouso dizer que eu acho que para nós vivermos bem com Deus, nós precisamos de lutas. Porque se nós não tivéssemos lutas, provavelmente estaríamos bem longe de Deus. O desejo de sobrevivência, ele nos mantém humilde, ele abaixa a nossa cabeça e a gente diz, Senhor, só a tua graça e a tua misericórdia para me ajudar. Tem um outro fator. Davi era rei. Ele não precisava prestar contas a ninguém. É possível até que Davi se sentisse o máximo, que ele tivesse até impressionado. Nossa, como eu sou bom. Puxa vida, eu realmente sou muito bom. E aí, terceiro, vem uma outra coisa muito difícil. Ele começa a ficar ocioso. Não é bíblico, mas há um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo. No primeiro versículo do capítulo 12, diz assim, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Pergunta que não quer calar. Fazendo o quê? Todos os reis tinham saído para a guerra. Eles não estavam sem guerra, eles estavam guerreando. Eles estavam lá lutando. E como assim o rei fica em casa? Nós vemos aqui um princípio terrível. A ociosidade. Querido, querida, se ocupe. Se ocupe, não fique ocioso. Davi sai da sua ociosidade e ele tem uma ideia brilhante. O que ele vai fazer? Passear no palácio. Ou seja, continuar fazendo nada. Todo mundo lá, se ferrando na guerra, lutando, morrendo gente. E o rei como um pachá, passeando pelo palácio. É bom lembrar que nas construções daquele tempo, e algumas pessoas também, numa outra igreja em que nós estávamos, faziam muitos questionamentos sobre essa posição da casa e como Davi viu Batseba nua, né? Nas construções daquele tempo, os monarcas tinham uma casa de mais ou menos de 2 andares. E o quarto dele ficava em cima, era uma sala bem grande, tinha uma porta grande que dava para um terraço. E eu imagino que devia ser uma noite quente, talvez, isso é apenas uma suposição. Davi então começa a passear por ali, vai em volta do terraço e vai apreciar a vista. E de repente ele vê a vista. À distância que ele está, ele ouve um barulho de água, talvez um cantarolar de uma voz feminina, e a Bíblia diz, do terraço, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, 2 Samuel 11:2. A Bíblia nunca suaviza o registro. Quando ele diz que uma mulher é formosa, é porque ela é fabulosa. Quando ele diz, como no caso de Batseba, que ela era muito formosa, ela era the best. Era uma mulher maravilhosa. O escritor Ronald Brown, em seu trabalho sobre Davi, diz que nós pensamos muito sobre o pecado de Davi. Mas é muito bom a gente lembrar que Batseba não foi nenhuma santa. Ela foi descuidada, ela foi insensata, lhe faltou a modéstia comum às hebreias. Caso contrário, ela não teria tomado banho sabendo que alguém poderia vê-la. Talvez ela lá de baixo olhasse para o palácio e pensasse, puxa, que palácio lindo. Será que tem alguém por aqui? Já pensou se o rei me visse? Como seria bom? Lógico que isso são conjecturas, mas o fato é
que ela estava lá se banhando de forma inapropriada. Davi estava ocioso. Se Davi tivesse ido à guerra, ele não teria visto Batseba. Se Batseba tivesse tido um pouco mais de reflexão sobre sua atitude, ela não teria se colocado no caminho de Davi como uma tentação. E é bom a gente lembrar o que falamos no começo. Quem está de pé, cuide para que não caia. Existe em nós uma inclinação para o pecado, com um poder irresistível. O desejo domina a carne. A Bíblia ensina que em tempo de tentação, nós precisamos fugir. Fugir. Querido, não flerte com o pecado. Querida, não paquere o pecado. Diante do pecado, a única postura que um crente realmente cristão, que leva uma vida séria com Deus, que quer agradar a Deus, fuja do pecado. Se nós não corrermos do pecado, nós iremos cair. É uma questão de tempo. Davi se esqueceu que ele era um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, Davi esqueceu foi de Deus. Davi não só deu a segunda olhada, mas ele deu muitas olhadas. Davi ficou contemplando, não sei por quanto tempo, o banho de Batseba. E em sua mente ele ficou pensando e desejando aquela mulher. E aí o que acontece? A gente faz o que com o pecado? Coloca no coração. Do coração sobe para a mente. Então, o coração que já estava dominado pelo desejo, aquela mulher, Davi coloca em prática a primeira parte do seu pecado. Ele chama o servo e pergunta, quem é? E eu achei tão interessante que Deus já começou a agir ali. Deus começou a agir ali. Como, Nívia? Veja só. Ele chama o servo e pergunta quem é. O servo responde dando mais informações do que se dava naquela época. Vamos ver do que eu estou falando? Verso 3 do capítulo 11. Davi mandou perguntar, quem era? Disseram-lhe, ou disse o seu servo, é Batseba, filha de Eliã. Ponto final. Assim que as pessoas eram apresentadas. Quem é Nívia? Nívia, filha do pastor Ismael. Quem é o Rubens? Rubens é filho de tal pessoa. Quem é tal pessoa? É filho de tal. Só que o servo já foi usado pelo Senhor ali, porque há uma continuação da apresentação. Ele diz assim, e é mulher de Urias, o heteu. Já era um toque para Davi. Davi, ela é casada. Ela é casada. O servo imediatamente deve ter percebido que alguma coisa estava acontecendo no coração de Davi, por causa até da beleza que Batseba tinha. Então o que acontece? Ele dá um toque em Davi, ele fala, olha, cuidado, ela é casada. Como servo, ele não podia usar essas palavras com o rei, mas ele foi de uma astúcia muito grande. Ele disse, ela é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Mas Davi não estava nem aí. Ele não se importava. Davi estava naquele momento completamente longe de Deus. Ele não estava pensando em Deus. Ele não estava ocupado com as coisas de Deus. Ele só tinha olhos, pensamentos, desejos de prazer para os dois. Ela era romântica, de boa aparência, ela era solitária, bonita e se sentia lisonjeada com a corte do rei. Nada parece indicar que Davi forçou Batseba a ter qualquer contato com ele. Parece também que foi o adultério de uma só vez. Mas, como diz lá em Hebreus 11, 24 e 25, é o prazer transitório do pecado. É aquela coisa que Davi fez. Ele olhou e já ficou cego, e já quis aquela mulher para ele, e já não se lembrava mais de nada. E esse prazer transitório vai acabar dentro de poucas semanas, porque Batseba manda dizer ao rei Davi, eu estou grávida. O diabo, ele nunca mostra a consequência da nossa tentação. Ele não diz para o embriagado, você vai acabar com a sua família.
Ele não diz para um ladrão, você vai ser apanhado qualquer hora. Ele não diz para o dependente químico, este é um caminho terrível. Ele não avisa ao adúltero, há a possibilidade de engravidar ou pegar a doença e correr risco de vida. Ou, por causa deste envolvimento, além do seu pecado de adultério, você vai virar um assassino também. Davi tenta de todas as formas convencer Urias. Como é duro, gente, quando a gente cai no cinismo, não é? Davi foi de um cinismo fora do comum. Vai lá, Urias, deite-se com a sua esposa. Não, vai. E Urias, ele deixa um testemunho maravilhoso. Ele diz, não, eu não vou, eu não vou. E não contente, Davi vendo que não ia conseguir aquilo que ele queria, o que ele faz? Embriaga Urias. E fala, vai lá, deite-se com a sua esposa. O que Davi queria? Na verdade, era que Urias se deitasse com a sua esposa. Quando a Bíblia fala, vai lá, lava os teus pés, é porque ele estava na guerra, a sua esposa estava sozinha. Então, Davi diz, olha, vai lá, deite-se com a sua esposa. Tenha momentos de prazer com ela. E Urias era uma pessoa tão maravilhosa, que ele diz, não, eu não vou. Eu não vou. O meu comandante Joabe está longe, as tribos estão todas lá em guerra. Como que eu vou deitar com a minha esposa? Como eu vou beber? Como eu vou me alimentar? Sabendo que todo o povo está lá? Não, eu não farei isso. Agora acontece uma coisa terrível, Davi entra em pânico. Ele fica não só apavorado, como ele fica frustrado. Ele fica com raiva de Urias. Ele fala, poxa, eu já não mandei você ir e você não vai. E aí, cheio de pânico, totalmente atormentado também pela culpa e pelo medo, ele rapidamente coloca em prática, a segunda parte do seu plano. Qual é? Matar Urias. Se a gente parar aqui para pensar, que coisa terrível. Não só ele planejou o assassinato de Urias, como ele falou, Urias, vai lá e entrega essa carta para Joabe. E o que estava escrito na carta? Mate Urias. Meu Deus, quando eu li essas palavras, eu fiquei realmente com o coração triste por uma atitude tão terrível de Davi. Ponha Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Joabe já conheceu, Joabe não era bobo, era um homem extremamente inteligente, era um homem articulado, tinha uma inteligência, a meu ver, acima da média, porque era um estrategista de guerra, uma pessoa muito inteligente. E o que aconteceu? Joabe sacou no ato. Falou, puxa vida, o rei quer que eu mate Urias. Pensou logo na esposa, quem sabe, de Urias. Ah, já sei por quê. É por causa de Batseba. E por causa disso, não só Urias morreu, como outros soldados também morreram. Então temos aqui um adultério, temos aqui um assassinato, não vou dizer em massa, mas pelo menos de um soldado, de outros soldados. Muitos pagaram o preço pelo pecado de Davi. Mas isso não impede Davi de prosseguir. Diga a eles que avancem, em vez de ajoelhar-se diante de Deus, declarando-se culpado deste crime. Davi fala, que venham, que todos vão em frente. Davi faz algo também triste depois. Urias morre, ele simplesmente chega lá, mandem buscar Batseba, vou casar com ela. E fica ali. E ele achava que estava tudo ok, que Deus não estava vendo nada daquilo, mas em 2 Samuel 11, 27, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Você está observando os pecados de Davi? Cobiça, adultério, hipocrisia, assassinato. Como um homem segundo o coração de Deus pôde descer tão baixo? Se você pensar, você vai conseguir a resposta facilmente. Como ele pôde descer tão baixo? Porque ele era um pecador como eu e você somos. Acaba-se aqui a primeira parte do pecado. Ele está completamente atolado no pecado. Ele está em uma tristeza sombria.
noites insones, doença física, lembranças medonhas, perda de peso, miséria total. Foi ele quem escreveu: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas vejam só, por causa do amor de Deus, o próprio Deus manda um visitante ao palácio de Davi. O confronto e a consequência do pecado. Em Oséias nós lemos um verso que diz: porque semeiam ventos e cegarão tempestade. Davi foi um homem poderoso que serviu a uma nação por um bom tempo, levando aquela nação ao êxito. Porém, ele cometeu diversos pecados. Quando isso aconteceu com Davi, Davi tinha mais ou menos 50 anos. E alguns comentaristas dizem que durante 1 ano, Davi escondeu o seu pecado. Durante 1 ano. E durante esse tempo, quando nós estamos em pecado não confessado, a gente pode pensar que Deus esqueceu do nosso pecado. A gente pode achar que Deus fez de vista grossa para o nosso pecado. Veja, em Gálatas há um verso muito forte. Ele diz assim: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem sear, isso também ceifará. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Note que quem vai falar com Davi é uma figura muito interessante, é Natã. Natã não foi por conta própria. Natã não estava dormindo e falou assim: eu sei de um pecado, eu vou confrontar o rei hoje, eu estou ocioso, eu não tenho nada para fazer, então eu vou ao rei. Não. Quem enviou Natã para falar foi Deus. Quando Natã foi? Foi logo depois do adultério? Não. Foi logo depois que Batseba disse que estava grávida? Também não. Foi logo depois do assassinato de Urias? Não. Como eu disse, alguns estudiosos creem que houve um intervalo de mais ou menos 1 ano até que Natã fosse até Davi. E eu vou dizer para vocês que muitas das vezes eu não entendo o tempo de Deus, não entendo porque Deus parece tardar a sua promessa, mas Deus é o Deus do tempo. E Ele sabe o tempo em que deve agir. Natã era um homem a quem Davi respeitava. Ele havia conquistado o respeito de Davi há muito tempo. O profeta Natã não precisava de apresentação. Ele não precisava chegar no palácio e que alguém dissesse: rei Davi, está aqui Natã. Não. Davi sabia muito bem quem era Natã. E eu fico pensando que quando Natã foi para o palácio, o que deveria ter passado na cabeça de Natã? Meu Deus, eu vou confrontar um rei. Eu não vou lá para falar que o seu reino vai ser próspero. Eu não vou lá para dizer que Deus vai abençoar a sua família. Eu vou confrontar um rei de um pecado terrível. Eu estou certa que, embora a narrativa não diga isso, o queixo de Davi caiu. A hora que Natã começa a falar, eu tenho certeza que Davi ficou extremamente espantado com a reação que deveria ter na frente de Natã. O confronto com o pecado é uma necessidade. Algumas pessoas, quando confrontadas, ficam extremamente agressivas e até ameaçadoras. Veja que Deus chama pessoas para serem confrontadoras do pecado. Se Deus chamou você para confrontar alguém do pecado, haja com habilidade, humildade e autoridade de Deus. Mas haja. Há pessoas que ainda anseiam pela mensagem de Deus. Quando você encontrar alguém que você sabe que deliberadamente resolveu seguir um caminho errado, diga para ele, fale para ele, você está em pecado. Hoje em dia eu tenho visto muita gente falando sobre graça.
Eu abro o meu Facebook, fico com ele aberto durante o dia inteiro. Eu o tenho também no celular, vou fazer as minhas coisas, mas ele está sempre aberto lá, tem sempre alguém me chamando, e eu, na medida do possível, tento atender a todas as pessoas que me escrevem. Mas se você abrir, é o tempo todo. Deus vai te abençoar, Deus vai te cobrir de bênçãos, Deus vai abrir portas para você, aquilo que você tanto sonhou de Deus vai acontecer. Hoje é o dia da vitória, mas onde está o compromisso com a santidade de Deus? Eu vejo às vezes pessoas que só falam disso, mas não falam da correção do pecado. Queridos, crentes pecam. Não deveríamos, é vergonhoso para nós, mas nós pecamos. E se nós não tivermos cuidado, pecaremos. E daqui a pouco acharemos pessoas muito doces que vão dizer: ah, você assaltou um banco? Eu entendo, você estava precisando, né? Ah, sim. Você roubou um tênis na sua escola? Tudo bem, era uma necessidade. Você adulterou? Ah, eu tenho certeza que o seu cônjuge não é de nada. Mas nós precisamos falar e dar nome ao pecado. Davi adulterou. E às vezes, irmãos, eu na qualidade de conselheira, há quase 23 anos recebendo pessoas, é muito interessante. Algumas pessoas vão até mim e dizem: Nívia, eu fiz tal coisa. E quando eu confronto ela com a palavra de Deus, há um orgulho terrível. Há um orgulho terrível. Algumas pessoas já me deixaram falando sozinha, porque eu disse: isso que você fez é pecado, e a Bíblia condena. A pessoa simplesmente se levantou e foi embora. A posição aqui de confrontador do pecado é algo terrível. Não é fácil ser um confrontador do pecado. Natã foi esse confrontador. Natã se arriscou. Davi era um rei. Ele podia muito bem ter matado Natã. Ah, é? Você está falando que eu pequei? Soldados, levem e corte a cabeça. Mas Natã não teve medo. Ele deu nome aos bois. Ele disse para Davi: tu és esse homem. Tu és esse homem. Falar que alguém está em pecado exige de nós um desprendimento muito grande, porque às vezes temos que falar isso para um amigo, às vezes temos que falar isso para alguém da nossa família, e nem sempre o confrontado vai ser uma pessoa como Davi. Nem sempre ele vai ter a reação que Davi teve. Expor sem temor as consequências do pecado de Davi foi algo muito forte. Você observa na leitura do texto que Natã começa a enumerar as bênçãos que Deus deu para Davi. Ele diz: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei a você os bens de Saul, te dei a casa de Israel, te dei a casa de Judá. E aí Natã fala uma coisa que me arrepia. Ele diz assim: e se você quisesse mais coisa, eu teria te dado. Isso é Deus mandando um recado para Davi. Se você queria mais coisas, por que não pediu a mim? Por que não pediu a mim? Se Davi tivesse pedido a Deus muito mais coisas, Deus teria dado a Davi. Mas a Bíblia diz que Davi desprezou a palavra de Deus e fez o que era mal. Agora Natã vai fazer algo muito triste. E nessa hora eu cheguei a chorar, viu, irmãos? Porque o que vai acontecer na vida de Davi como consequência do pecado? Consequência do pecado. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Em Deuteronômio 22, 22 diz assim: caso um homem seja encontrado deitado com uma mulher que seja casada, então ambos têm de morrer juntos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tens de eliminar o mal de Israel. Vamos lembrar que eles estavam debaixo da lei, porém a graça de Deus também se manifestou ali, porque ele poderia ter sido morto. Mas Natã diz: você não
vai morrer. Mas Natan agora começa a enumerar as coisas terríveis que aconteceriam na vida de Davi. Observe que Natan diz assim: nunca mais, jamais se apartará a espada de tua casa. Morre criança. Primeira consequência do pecado, a criança vai morrer para lembrar a Davi que o salário do pecado é a morte. A sua filha Tamar é violentada pelo seu meio-irmão. E isso aconteceu para que Davi lembrasse da podridão moral que ele estava vivendo. Morre Amnon, esse que tinha estuprado a irmã Tamar. Enviou a morte de seu filho para lembrar a morte de Urias. Revolta-se Absalão para lembrar que Davi roubou o lugar de Urias. Morre Absalão para lembrar a traição da morte de Urias. E Absalão vai fazer uma coisa horrível, porque Absalão vai pegar as concubinas do pai, vai armar uma tenda diante de Israel e vai ter relações com elas diante de todo o povo. Para lembrar a Davi que o que ele fez com Batseba foi escondido, mas o que ia acontecer na vida dele seria para que todas as pessoas vissem. Quanto Davi sofreu por seu pecado. Quanto nós sofremos também por nossos pecados. Não existe outra forma. Nós plantamos aquilo que colhemos. Deus, em sua graça, nos perdoa. Sim, eu creio na graça completa do Senhor Deus. Ele nos perdoa, Ele nos dá outra chance. De acordo com a Bíblia, os planos de Deus são os mais diversos. Eu não sei por que a mão de Deus ficou tão pesada sobre a vida de Davi. Eu não sei, talvez pela posição de amizade que Deus usufruía com Davi, então ele foi mais duro. Talvez para mostrar para nós no futuro que o nosso Deus, Ele nos livra, Ele nos dá outra chance, mas que o pecado também deixa consequências terríveis na nossa vida. Nós devemos fugir do pecado, nós não devemos nos arriscar, nós não devemos de maneira nenhuma nos afastar da palavra de Deus, entrar com modernidades e com modernismo sobre vida moral e sobre vida espiritual. A palavra de Deus ela é muito clara, cuidado com o pecado. Quando Davi plantou para a carne, ele colheu o que a carne produziu. Além disso, colheu as consequências dos seus atos. E uma coisa para a gente pensar, a confissão e o perdão, de forma alguma interrompem a colheita. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Há um tempo atrás, as crianças de nossa igreja, no Ministério Estação Crescer, cantavam uma canção que eu gostava muito, que dizia: se você plantar tomate, você vai colher tomate. Se você plantar amor, você vai colher amor. Porém, se você plantar ódio, se você plantar pecado, se você plantar ingratidão, você vai colher ingratidão. Você vai colher as consequências dos seus atos. Porque se fosse assim, se não fosse assim, uma moça, quando engravida e aceita Jesus como Salvador, o filho dela não evapora. É a consequência. É a consequência daquilo que nós fizemos. Agora nós vamos ver a reação de Davi. Eu estou caminhando para o fim. Há no Salmo 51, depois você pode ler em casa, as palavras do verdadeiro arrependimento de Davi. Primeira coisa que me impressiona em Davi foi a rapidez dele em reconhecer o seu pecado. Davi imediatamente se arrepende. E ele é rápido. Ele diz: eu pequei. Eu pequei. Davi vai evidenciar aí uma profunda tristeza por ter pecado contra Deus. Uma tristeza moral, não é só uma tristeza banal, mas ele fica deprimido, vê realmente o quanto ele errou. E eu quero dizer para você que o perdão de Deus só vem quando nós temos um sincero arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudar de rumo, é deixar o pecado, é caminhar em outra direção, direção contrária ao pecado.
Foi depois o próprio filho de Davi, Salomão, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tristeza pelo que fez, alegria com o alívio do arrependimento e libertação, não são coisas que nos deixam impassível. O chorar, o rir alto, o gemer, o prostrar-se com o rosto em terra, o gritar de contentamento com o que está sentindo. O arrependido não sente raiva ao ser confrontado. Ele não fica zangado. O arrependido não fica amargo. Ele não fica arrogante. Ele não dá desculpa. Ele não diz: mas eu tive tal relacionamento porque o meu cônjuge, blá, blá, blá. Ela não cozinha bem. Ele não traz o sustento para casa. Ela tem essa posição. Ele tem essa posição. Davi não usou nenhuma dessa argumentação. Ele disse simplesmente: eu pequei. A pessoa que está arrependida, ela sente a necessidade de pedir perdão a Deus e também ao seu cônjuge. E sente a necessidade de pedir a restauração de Deus. Queridos, eu não quero que você saia daqui pensando apenas que a mão de Deus foi pesada sobre Davi. Nós cremos que todos os pecados são perdoáveis. Todos. Não existe um pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia diz em 1 João 1,9, algo que traz uma alegria e uma paz imensa ao meu coração, que diz, vamos falar juntos se você sabe, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda ela. Os pecados de Davi, sem dúvida nenhuma, foram perdoados. Ele continuou sendo chamado e reconhecido por gerações e gerações depois como homem segundo o coração de Deus. Mas para mim, o que mais me deslumbra foi a reação de Davi. Foi a reação de Davi, não foi tanto o pecado me entristece, mas eu sou pecadora, você também é. Nós não sabemos o que faríamos se não fosse pela graça do Senhor Jesus. Então eu reconheço a minha pequenez diante de Deus, diante da minha família e diante da minha igreja. Mas o que me fascina foi a reação de Davi. Davi reconhece imediatamente, eu pequei. Ele não diz, eu pequei, porém Betseba, porém Urias. Não, ele diz, eu pequei. Logo depois, Davi ora ao Senhor. Interessante que Davi ora, ele se prostra diante de Deus, e durante esse período de oração de Davi, ele não foi ao templo. Ele ficou em casa. Eu assisti certa vez um filme de Davi e mostrava então a figura de Davi no seu quarto, deitado com a face em terra, com os braços abertos e chorando, e dizendo, Pai, me perdoe, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. A posição de Davi é que faz toda a diferença nessa história. Ele se arrependeu, ele orou, ele se prostrou, as pessoas iam até lá e falavam, vem rei, levanta daí, come um pouquinho, você está abatido. Ele disse, eu não quero nada disso, eu quero ficar aqui arrependido pelo meu pecado. E aí ele começa a orar para que Deus não levasse o seu filhinho. E todos nós aqui que somos pais, sabemos o que é orar para que Deus cure um filho. Acho que a maioria de nós aqui já teve seu filho doente. Quando nós somos pais de bebês, principalmente o primeiro filho, a gente entra num pavor tão grande quando a criança tem febre. E a gente fica clamando, Deus, não leve meu filho, Senhor. No nome de Jesus, eu me lembro que quando morávamos em Panambi, o Júnior era recém-nascido, e várias vezes durante a noite, porque eu tinha lido um artigo sobre morte súbita de bebês, então toda hora eu ia no berço e colocava o dedinho no nariz do Júnior para ver se o Júnior estava respirando, né? Ou então você coloca um lencinho em cima para ver se a barriguinha do neném está mexendo. Você já imaginou Davi orando, sabendo que Deus levaria o seu filho? Davi, então, arrependido, triste, ele começa a orar, começa a clamar, não leve, Senhor, o meu bebê. Não leve, Senhor, o meu filho.
Mas quando Deus faz cumprir a sentença dele na vida de Davi, o que acontece? Confiram depois o texto em casa, é maravilhoso. Davi se levanta, ele troca as suas vestes, ele se lava, ele come. Então os seus servos vão até ele e falam, sei agora que você devia estar chorando. E ele disse, não, eu aceito aquilo que Deus fez na minha vida. Isso para mim, realmente, é o que eu quero que você leve daqui da sua manhã. Nós pecamos, nós erramos, nós somos seres humanos e como disse no começo desse sermão, para que você lembrasse, não lembre das pessoas que adulteraram, ou de Davi mesmo, talvez, mas lembre da nossa fragilidade. Lembre-se da nossa fragilidade. E eu peço que se você já passou, infelizmente, por algum tipo de pecado como esse. A minha mãe me ensinou uma coisa quando eu era criança, ela dizia assim, feliz aquele que aprende com os erros dos outros. Nós vimos um relato muito triste da vida de Davi. Que a gente aprenda com Davi. Que a gente fique firme com Davi, com esse exemplo. Temos aqui um pecado triste de Davi e vimos as suas consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós e que sabiamente nós corramos do pecado. E se você está passando por esse problema, peça perdão a Deus. Ajoelhe-se diante dele, rompa com o pecado, tenha um coração quebrantado diante de Deus. Eu nunca vi uma pessoa arrependida que não tivesse dentro de si humildade. Uma pessoa arrependida, ela demonstra humildade. Ela não fica altiva, mas ela demonstra humildade. Ajoelhe-se diante dele, rompa com o pecado, mude sua direção e corra para os braços de Deus. Ele certamente te acolherá. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós ficamos impactados, ó Pai, com toda a narrativa bíblica que estudamos dessa manhã. Eu te agradeço, ó Deus, pelo quanto aprendi com a mensagem que o pastor Fernando nos trouxe. Peço que o Senhor o abençoe juntamente com a Sônia e seus 2 filhinhos. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de falar aqui, repartir, ó Deus, a Tua palavra com os meus irmãos em Cristo. Eu peço que o Senhor nos livre de pecar. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo, como a Tua palavra nos diz, inunde os nossos corações. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos sensíveis a Ele. E Ele nos diz, corra, isso não vai dar certo. Que a gente tenha um ouvido hipersensível para ouvir a Tua palavra, dizendo, não volte para esse pecado, abandone-o. Que haja dentro de nós, Senhor, sempre um pecador arrependido, Senhor. Que dentro de nós haja humildade para reconhecer os nossos erros. Pai, tenha misericórdia das nossas famílias aqui da Betel. Tenha misericórdia dos nossos casais aqui da Betel. Tenha misericórdia das pessoas, ó Deus, que entram semanalmente em nossa igreja. Pai, que todos nós sejamos corredores, Pai, do pecado. Nos afastemos e que jamais a gente faça alguma coisa que entristeça o Teu coração. Mas, Deus, se algo assim acontecer na nossa vida, Pai, que a gente tenha um coração arrependido, Pai. Que o nosso coração seja um coração quebrantado. Como a Tua palavra diz, que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Um coração arrependido, Pai, te agrada, Senhor Deus. Um coração arrependido segue aquilo que o Senhor quer que façamos. Pai, nos livra de pecar. Eu peço por minha vida, por minha família, ó Deus, que o Senhor nos livre, longe de nós, fazer algo que desagrade o Teu coração. Pai, eu peço que cada um de nós vá embora hoje desse culto, lembrando que a gente não pode brincar de ser crente, que a gente não pode brincar com o pecado, mas a Tua palavra nos diz claramente, se você está de pé, cuide, para que você não caia, que nós estejamos de pé, não por orgulho nosso, mas por dependência do Senhor.
Eu completo a minha oração, ó Deus, pedindo por todas as pessoas aqui e aquelas que nos ouvem, Senhor, que já infelizmente passaram por esse problema tão terrível, que o Senhor reconstrua relacionamentos, que o Senhor reconstrua famílias, que o Senhor reconstrua amor, que o Senhor, ó Deus, coloque dentro de cada coração, cada cônjuge, um amor maravilhoso vindo do Senhor. Pai, cuida de nós, nós somos teus pequeninos e precisamos desesperadamente da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, irmã Nívia, foi uma bênção. Queridos, nós estamos chegando ao término desse culto e eu gostaria de dar 2 avisos. Sábado agora, dia 8 de março, às 14 horas, é o Dia Internacional da Mulher. As mulheres aqui da igreja estão convocadas e convidadas às 14 horas pelo Ministério MCA, estarem participando de um culto de gratidão a Deus, sábado agora, dia 8, às 14 horas aqui na nossa igreja. Então, todas as mulheres de todas as idades e que não estão aqui também, estão convidadas a participarem desse culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Queremos agradecer por você ter vindo juntamente conosco, estar adorando o nosso Deus. Nós iremos encerrar cantando a última canção, Deus do Impossível. Você pode fazer dessa canção a tua oração e antes de ir embora, você deve dar um abraço em quem está pertinho de você. Hoje às 18 horas continuaremos falando sobre esse tema, adultério. Deus tem muita coisa para continuar falando ao teu coração. Como eu falei no culto da manhã, venha, será um motivo de grande alegria para estarmos juntos aprendendo um pouco mais daquilo que Deus já está nos falando no decorrer deste dia. Tenha um ótimo domingo, vamos ficar em pé, vamos cantar e após a canção, dê um abraço em quem está pertinho de você e tenha um ótimo domingo, para alguns até às 18 e outros até semana que vem, se Deus permitir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai, eu sei que não sou só o que disse sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim.
Dei uma diminuída.